Ó, amores, então aqui, ó, última parte que eu tenho que explicar pra vocês, tá? É o trigonometria no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é esse daqui, certo? Que ele tem aqui um ângulo de 90, certo? Aí, lembrando que a soma interna dos triângulos tem que ser 180. No triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que sempre ela vai estar na frente do ângulo de 90, e os catetos. Só que para trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem dois tipos de cateto, cateto oposto e cateto adjacente. Então, qual que é um, qual que é o outro, certo? O cateto oposto, vamos supor que ele te deu esse ângulo aqui. No exercício, ele te deu esse ângulo. Então, o cateto oposto sempre vai ser na frente dele. Então, esse daqui seria meu cateto oposto. A hipotenusa nunca vai mudar, tá? A hipotenusa sempre é na frente do ângulo de 90. E o que sobra aqui seria meu cateto adjacente, certo? Vamos supor, se o ângulo fosse esse daqui. Se eu ao invés de te dar esse lado, eu te desse esse daqui, ó. Então, esse daqui seria o oposto, certo? E esse daqui seria meu adjacente, tá? Então, só tomem cuidado com isso para identificar quando é o oposto e quando é o adjacente, tá? Aqui, para descobrir o valor, para descobrir quando eu tenho que, perdão, quando eu uso seno, cosseno ou tangente. Eu vou usar o seno quando eu tiver o cateto oposto pela minha hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela minha hipotenusa, e a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí isso daqui, ó, é uma frasezinha que eu sempre falo para os alunos, para você gravar isso daqui. Quando eu, né, para seno oposto hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa e tangente oposto por adjacente. Lembra disso aqui, ó. Soca-toa. Por que soca-toa? Então, o seno oposto, hipotenusa, cosseno adjacente, hipotenusa, a tangente oposto pelo adjacente. Que aí, você gravando isso daqui é a mesma coisa que isso, entendeu? Então, isso aqui é mais fácil de gravar, eu acredito, né? Isso aqui é mais fácil de gravar do que você lembrar essas formulazinhas aqui, tá? Feito isso, então, a gente que foi falado que é seno, cosseno, tangente, vamos para os ângulos notáveis. Ângulos notáveis são aqueles do 30, 45, 60, que eu acredito que vocês já tenham visto também. A musiquinha lá, que eu não sei cantar aquela musiquinha lá. Então, aqui, ó. Como que eu sei lá, né? Pela musiquinha, mas não sei cantar, gente. Sou péssima. Então, aqui seria, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos dividido por 2. Todos na raiz, menos no 1. Então, aqui eu ponho raiz, aqui eu ponho raiz, aqui não quer 1, aqui eu ponho raiz, aqui é raiz. Certo? Aí, se a tangente, esse tem que gravar mesmo, que é raiz de 3 por 3. 1 raiz de 3. Então, vamos supor, o seno de 45 é raiz de 2 por 2. Cosseno de 60 vale meio. Tangente de 45 vale 1, certo? Se vocês ficarem na dúvida da tangente, vocês podem fazer a tangente, dá para calcular isso daqui, ó. Seno dividido pelo meu cosseno. Se vocês gravando isso daqui, a tangente é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno, que vai dar as respostas aqui, certo? Então, aqui, ó. Feito isso, vamos fazer um exemplo aqui, fica mais fácil de... Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 8 e um dos ângulos internos possui 30 graus. Qual o valor dos catetos? Então, vamos fazer o desenho aqui. Peraí. Vamos fazer o desenho. Peguei lápis, perdão. Peraí. Vamos fazer o desenho aqui do triângulo retângulo. Ele me deu aqui, ó. Tá aqui o ângulo de 90. Ele deu que a hipotenusa mede 8. Então, na frente do ângulo de 90, vale 8. Ele quer saber os valores do cateto. Então, x e y.
Então, um dos ângulos, não me importa, que aqui não vai fazer muita diferença. Porque como a gente vai descobrir os dois lados, podia pôr qualquer lugar o ângulo de 30, certo? Então, vamos lá pro primeiro. Não tenho como trabalhar com x e y juntos, porque são duas incógnitas. Então, vou trabalhar primeiro só com x. Então, pro x, aqui, como ele tá na frente do ângulo de 30, é meu cateto oposto. E o y é meu cateto adjacente. Então, se eu trabalhar com x, eu vou ter cateto oposto e hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 8. O seno de 30 vale meio. Então, vou substituir aqui por meio igual a x dividido por 8. Uma igualdade eu posso multiplicar em cruz. Então, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 8, dá 8. Então, o x ficaria 8 dividido por 2. Então, meu x vai ser 4 centímetros. Então, a gente descobriu aqui que o x vale 4 centímetros. Aí, para descobrir o y, eu tenho tanto 4 quanto 8 para usar. Aí fica a critério de vocês. O resultado final vai ser o mesmo, tá? Vou pegar aqui, ó, o y e o 8. Então, cateto adjacente e hipotenusa, vai ter que usar o cosseno de 30. Então, cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 8. Cosseno de 30 é raiz de 3 por 2, igual a y dividido por 8. Multiplica em cruz, então vai ficar 2y é igual a 8 raiz de 3. Um detalhe aqui, gente. Tem exercícios que ele vai te dar, tipo, use raiz de 3 valendo 1,7, 1,73. Se ele não te der, deixa na raiz, tá? Não precisa tirar, não. Então, o y vai ficar 8 raiz de 3 dividido por 2. 8 por 2 dá para eu dividir. Então, y ficaria 8 dividido por 2, fica 4 raiz de 3 centímetros. Então, eu descobri que o x vale 4 e o y vale 4 raiz de 3. Certo? Então, descobrimos aqui o x e o y. Outro exemplo aqui agora, amores, ele pede pra gente determinar o valor do x. Então, meu x é minha hipotenusa. Eu tenho um ângulo de 60, então, na frente dele é meu cateto oposto. Então, eu vou ter cateto oposto e hipotenusa. Oposto e hipotenusa é... Então, vou usar o seno. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é x. Seno de 60 vale raiz de 3 dividido por 2, igual a 3 sobre x. Multiplico isso daqui em cruz, então ficaria raiz de 3x igual a 2 vezes 3 dá 6. Então, ficaria x igual a 6 dividido por raiz de 3. Só que aqui, o que acontece? Eu não posso deixar a raiz quadrada embaixo no denominador. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que racionalizar isso daqui. Então, eu tenho que multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, aqui, amores, como eu vou ter que multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo, então, eu vou fazer 6 vezes raiz de 3, fica 6 raiz de 3 dividido. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 daria raiz quadrada de 9. Então, x ficaria 6 raiz de 3 dividido por 3, que é a raiz quadrada de 9. E 6 dividido por 3 dá para eu tirar. Porque 6 dividido por 3 fica 2. Então, 2 raiz de 3. Então, esse lado aqui, a hipotenusa, mede 2 raiz de 3, certo? O último aqui, ó. Um homem, então vamos fazer o desenho aqui. Um homem encontra-se a 3 metros de distância... Um homem encontra-se a 3 metros de distância de uma árvore. Então, vou fazer a árvorezinha aqui, o homenzinho aqui. Então, ele encontra... Então, daqui até aqui eu tenho 3 metros. Sabe-se que o ângulo em relação ao solo... Então, vamos supor, se eu bater aqui... O ângulo aqui é de 30 graus. Ele pede pra gente determinar a altura da árvore. Certo? Então, basicamente seria isso daqui, ó. Aqui é 3, aqui é x, e aqui é meu
30 graus que ele me deu. Então, aqui, o que eu vou ter? O 30. Na frente dele é meu cateto oposto. Aqui seria hipotenusa, certo? Eu não tenho nada, então nem vou usar. E aqui o que sobra é meu cateto adjacente. Então, quais informações que eu tenho? Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, eu vou ter que usar a hipotenusa. Então, de 30 é igual cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Hipotenusa de 30 vale raiz de 3 por 3. Então, ficaria aqui. Raiz quadrada de 3 dividido por 3 igual a x dividido por 3. Então, aqui, multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Então, x vai ser 3 raiz de 3 dividido por 3. Então, meu x, ó, 3 e 3 dá para eu cancelar ou dividir, que vai dar 1, certo? Então, sobra somente raiz de 3. Então, meu x vale raiz de 3, certo? Pessoal, é isso que faltava para eu explicar para vocês, tá? Então, essa semana tem esse vídeo, os exercícios como eu sempre faço. E para a próxima semana eu passo uma atividade para vocês sobre isso daqui, semelhança de triângulos, para vocês fazerem para nota, tá bom? Amores, se precisar qualquer coisa é só chamar, tá?